Seja bem-vindo ao canal do Sem Perfil. Neste final de semana, eu recebi aqui na minha cidade, que é uma cidade turística, um grupo de amigos, um passeio de motociclistas. Ficaram hospedados num hotel que a minha esposa indicou. E ontem à noite, no sábado à noite, nós jantamos juntos. Hoje, domingo de manhã, eles seguiram viagem. Bom, ontem à noite conversávamos durante o jantar e como são todos juristas, todos com experiência em processo, a conversa acabou desaguando nos tais inquéritos sigilosos que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo, né? E a gente ria, enquanto ainda é possível rir, né? Porque logo logo nós vamos ter que usar câmeras de monitoramento. Todos os cidadãos comuns terão que usar para que o grande irmão saiba o que estamos fazendo, do que estamos tratando, né? Mas enquanto a democracia relativa não chega nesse ponto, a gente estava conversando e todo mundo conhecedor de direito estávamos até rindo, falando, nossa, que situação problemática está o ministro, né, enquanto presidente desses inquéritos, né, porque para ele está impossível cumprir a lei, principalmente essa que tem virado assunto aí nos meus últimos vídeos, que é abrir os autos para a defesa, né? Porque a lei determina que os autos sejam todos abertos para a defesa. Então, o advogado que está ali representando um investigado precisa ter acesso à integralidade dos autos, é assim que diz a lei. Mas por que isso está impossível? Vamos explicar como funciona ou como deveria funcionar o inquérito. Vamos supor que aqui na minha casa, que a minha casa seja invadida durante uma viagem minha, né? Então entram aqui, invadem a minha residência e subtraem daqui da casa alguns pertences de valor, né? Um exemplo apenas, tá? Bom, eu faço a queixa e um delegado de polícia, veja, eu faço a queixa para o delegado de polícia investigar. Posso até fazer um boletim de ocorrência na polícia militar e eles vão encaminhar para a polícia civil para que o delegado faça o inquérito, porque é delegado que faz inquérito e não o juiz, né? Se eu for diretamente ao juiz da cidade, ele vai falar, não é aqui, por quê? Porque juiz não faz inquérito. O problema já começa aí, né? Mas vamos continuar. Então o delegado vai começar a diligenciar, ele vai determinar lá que os investigadores dele façam algumas coisas, por exemplo, eles vão vir aqui na minha casa, vão fazer uma vistoria, vão ver o que foi roubado, vão fazer fotografias e vão encaminhar, o delegado vai incluir isso no inquérito, né? Vai lá, vai incluindo isso no inquérito. Aí o investigador vai requerer, por exemplo, as imagens de segurança das minhas câmeras de monitoramento, né? E vai olhar as imagens, vai ver, teve alguns veículos que pararam na frente da sua casa nesse período, né? Vai tentar verificar quais são esses veículos. Vamos dizer que ele desconfie de um em especial, né? Por causa da data. Aí ele pega e vai conversar com pessoas da vizinhança, até para pegar imagens de outras câmeras de segurança das casas em volta. E uma situação hipotética, ele conversa lá com a empregada da minha vizinha aqui de frente, que é uma advogada também, e a empregada fala, olha, inclusive eu vi uma moto suspeita, aí na frente eu anotei até a placa. O investigador anota essas informações, insere ao inquérito, e aí eles vão checar a placa e veem que não, essa placa não é, essa placa é de um outro estado, certamente ela anotou algum número errado, né? Checam que a motocicleta recebeu uma multa no mesmo dia, né, em horário parecido lá em outro estado, então ela deve ter anotado algum número errado, mas aí eles acham numa câmera de monitoramento aqui da avenida o respectivo veículo, né? E aí observam a placa, era apenas um número que estava errado ali, e eles chegam em quem é o dono daquela moto e aí conseguem então determinar um suspeito da autoria do crime. Esse cara, ele é chamado a depor e ele não tem explicações, ele não tem um álibi, começam a investigar e aí vão lá fazer mais diligências e descobrem que ele estava vendendo o produto aqui que foi subtraído da minha casa, né?
conseguem descobrir onde que ele vendeu e para um atravessador, um receptador no caso, e pronto, o caso estaria então resolvido, né? Processo criminal para ele, processo criminal para o receptador e o caso está resolvido. Bom, é assim que deve funcionar o inquérito, ele deve apurar um fato específico. E qual é o problema do que o ministro enfrenta? O problema é, imagine se na hora de fazer lá, né, ou no inquérito, ou mesmo na fase já do processo criminal, se o advogado desse ou investigado ou réu, se já estiver no processo, se ele pedir acesso aos autos, ele vai ter acesso a todas essas informações, porque elas são fáceis, elas são de uma investigação, de um fato concreto que ocorreu. Agora, imagine se tudo isso estivesse junto com todos os problemas criminais da região dos últimos 5, 6 anos. Imagine se o delegado, no mesmo inquérito, estivesse apurando o roubo que aconteceu naquele posto de gasolina do outro lado da minha cidade na semana passada, junto com o roubo a uma padaria no mês passado e junto com uma invasão numa área rural de 5 anos atrás, né? Imagine se isso fosse possível. Não é possível, porque o inquérito é para apurar um fato específico e não para apurar dezenas de fatos específicos, correlatos ou não, né? Não é para isso. Então, aí reside um grande problema, né? Você fazendo um inquérito extremamente aberto que apure tudo, dá esse problema. Ele fica monstruosamente grande e na hora que o representante do cara que está sendo acusado de ter invadido a minha casa pedir acesso aos autos, como é que faz? Dá acesso a tudo para ele, né? A investigação que apurou o crime do posto de gasolina, da padaria, da propriedade rural? Ah, não. E aí, para resolver o problema, o delegado, né? Ele vai criando apensos, né? Apenso 1, roubo à padaria. Apenso 2, roubo ao supermercado. Apenso 3, roubo ao posto de gasolina. Apenso 4, roubo da casa do Reinaldo. Bom, pois é, não é assim que funciona, porque o inquérito deveria apurar cada fato específico. É assim que diz a lei. Agora, por que o ministro está em maus lençóis? Exatamente por causa disso, né? Porque, veja, esse tal inquérito das fake news, né? Vamos supor que eu seja incluído no inquérito das fake news agora, nesse momento. Então, o meu advogado vai pedir acesso aos autos. E ele deveria ter direito à integralidade dos autos, ao tudo que tem a ver com essa apuração. Agora, esse inquérito foi criado há mais de 5 anos. Né, para censurar a revista Cruzoé. E o meu advogado, o que ele vai querer saber dessa acusação na revista Cruzoé? Não tem nada a ver. Mas infelizmente a lei diz que eu tenho que ter acesso, a minha defesa tem que ter acesso à integralidade dos autos. Então esse é um grande problema, né? Como o inquérito ele vai durando anos, e isso é uma ilegalidade por si só, e esse é o grande problema, né? Como é que faz? Porque foi resolvida essa situação da Cruzoé ou não sei, a gente não sabe, é tudo sigiloso, né? O fato é que aí depois foram investigados algumas outras pessoas, teve empresários investigados por causa daquilo, isso, teve gente investigada na época da pandemia e como é que faz? Está tudo no mesmo balaio de gato. Então o meu advogado, na hora que ele pede acesso à integralidade dos autos, ele tem que receber tudo isso, porque é isso que diz a lei, né? E por que ele tem direito ao acesso à integralidade dos autos da investigação? Porque, em tese, a investigação deveria ser específica e não genérica. E este é o grande problema. Você fazer um inquérito genérico que vai abarcando tudo num período muito longo de tempo, que vai entrando, fere a lei exatamente no ponto em que o inquérito deveria apurar um fato específico, um fato determinado. Quando você não faz isso, você abre o leque de maneira absurda e aí é lógico que ele vai ter que ficar dividindo, né? E abrindo a investigação apenas para aquilo que ele acha que interessa para aquele advogado. Mas infelizmente não é assim que deveria ser. O advogado deveria ter acesso a tudo. Até porque, se faz parte do mesmo inquérito, deveria ter alguma correlação. Se não tem correlação, por que estão no mesmo inquérito, né? Então você vê, a situação fica absurda porque exatamente por causa do problema original. Né? Primeiro, o fato de que um juiz não deveria fazer inquérito. Segundo, que o inquérito não está apurando nada específico, está apurando coisas genéricas
demais, né? E tudo vai cabendo, então eu posso ser incluído no inquérito hoje e amanhã um cara vai ser incluído no inquérito por uma outra razão e o advogado do cara, na hora que tiver acesso, ele vai ter acesso às minhas informações? Não sei. O que interessa para ele? Pode não interessar, mas ele tem direito. Então, esse é o grande dilema da situação, né? Quando você cria um monstro jurídico como é o inquérito, que ele já é irregular desde a origem, que é uma pessoa que não deveria tocar inquérito está tocando, o inquérito não tem objeto definido, ele vai, as pessoas vão entrando no inquérito e saindo, sabe-se lá, porque é tudo muito sigiloso, né? Então, é por isso que é difícil cumprir a lei. Mas seria fácil cumprir a lei, bastava não fazer inquéritos ilegais, bastava não fazer atos que são nulos de pleno direito o tempo todo, até porque todos são nulos de pleno direito, já que são com vício de origem, né? Já que vem de um inquérito aberto de maneira ilegal, tocado por pessoa que não tem competência para tocar, e mesmo que tivesse, tem aquele probleminha do juiz natural, né? Porque não houve o sorteio, foi por delegação, tá tudo errado nesse caso. Então a gente ria da situação falando assim, realmente não está dando para cumprir a lei. Mas a culpa não é da defesa, a culpa é de quem está fazendo a ilegalidade, né? Tá bom? Isso aí, aguardem os próximos conteúdos do canal Sem Perfil.